nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Jorge Felipe Neto, do DEM, e André Ceciliano, do PT. Deputado Jorge Felipe Neto, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, com base nos números apresentados aqui pelo seu colega André Ceciliano, que mostram um acréscimo exponencial da folha de pagamentos do Estado de 2007 para cá. Eu pergunto, o senhor acha que houve má gestão também do governo do Estado, na concessão de aumentos sem nenhum critério, o que também contribuiu para chegarmos onde estamos? Evidentemente, né? Em 2014 ali você tem um aumento muito expressivo, em média as categorias receberam 40% de aumento, né? Para o ano seguinte, já 2015, já com o vislumbre da crise, e 2014 ano eleitoral. Então, quer dizer, a gente já vê que tem um interesse ali que não é exatamente republicano, mas meramente político na dação desses benefícios. Segundo, há uma falta de atuação a longo prazo, de planejamento do governo do Estado, que é enorme, que causa essa conjuntura horrorosa, a tempestade perfeita que o André está falando. Quer dizer, a partir do momento em que você não busca modernizar o próprio Estado, por exemplo, você tem todos os processos ainda analógicos. Eu consegui levantar 373 milhões por ano de impressora, contínuo e tinta. Você não podia fazer o processo digital? Ou, por exemplo, na hora do recolhimento do imposto, não seria melhor implementar, assim como existe a nota carioca, você fazer a nota fluminense, que a gente aprovou na Assembleia? Então, quer dizer, tem várias coisas que o governo pode fazer. Por que eu votei contra a cidade? Acho que é importante, contra a privatização da cidade, acho que é importante a gente delinear isso. O governo federal tem uma dívida histórica com o Rio de Janeiro. A Comissão de Tributação da Assembleia levantou, por exemplo, que de Lei Candir nos últimos 10 anos tem 101 bi que a União não repassou ao Estado. Lei Candir, essa é uma questão absurda, né? Na verdade, os estados estão pagando uma conta. O governo federal cria uma lei para desonerar as exportações e os estados é que perdem, né? Na verdade, deixam de recolher ICMS. Desde 96. Desde 96. Eu me lembro disso porque isso é uma luta antiga. Quando nós estávamos lá na Secretaria de Comunicação do Estado, eu lembro de ter participado de algumas reuniões em Brasília, a época em que a governadora Rosinha estava à frente do governo do Estado, para discutir a Lei Candir. E eu, como secretário de Comunicação, acompanhei várias vezes algumas reuniões lá no Palácio do Planalto, tentando o ressarcimento desses valores. Obviamente que nada foi conseguido e a coisa está se avolumando. E o que é pior, nessa proposta de recuperação fiscal dos estados, o atual governo federal colocou lá um item que proíbe os estados de cobrarem na justiça valores que estão em aberto em relação ao governo federal. Ou seja, exatamente, o Estado não vai poder cobrar a Lei Candir, que é um absurdo. O Rio Grande do Sul acabou de renegociar sua dívida, o Espírito Santo está no mesmo processo, os dois com base na Lei Candir. Você ainda tem, por exemplo, a dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, que o Estado tentou securitizar, quer dizer, botar na Bolsa e vender essa dívida ao setor privado, porque tem melhores condições de cobrar o setor privado do que propriamente o Estado, que tem ineficiências, dificuldades na execução fiscal, por aí vai. Então a ideia seria vender para os bancos. Nisso o Estado conseguiria mais do que o valor da SEDAI. Se ele recuperasse dos 65 bi... Da Lei Candir. Da dívida ativa. A securitização da dívida. Se ele tirasse ali 10%, estamos falando de 6,5 bi, já era maior do que a SEDAI. Então o que acontece? Quando houve essa autorização por parte da Assembleia, a gente acabou queimando 3 ativos em um. A gente acaba retirando do próximo governador também perspectivas de trabalhar, negociar com o governo federal uma saída da crise que eu acho que vai ser muito mais eficiente do que propriamente o governo Pezão agora, né? E tudo bem, a gente deixa de pagar o serviço da dívida por 3 anos, mas ao final desse prazo vem juro e esse montante todo direto no principal novamente. Então, você está postergando uma dívida, isso é necessário em parte para você aliviar hoje os cofres, porque a gente não quer um colapso social, a gente não quer PM parando, bombeiro parando, educação continuando parada, por aí vai, né? Pelo menos a de nível superior. Mas a gente não pode concordar com essa retirada de poder do próximo governador, porque é ele que vai efetivamente salvar o Rio. Eu, particularmente, não tenho lá muita esperança mais nesse governo do governador Pezão. O senhor acha que pode ter uma intervenção federal, deputado André Ceciliano? Eu já começo a se falar nisso de maneira um pouco mais concreta do que antes, porque a perdurar o impasse como está perdurando, não se vislumbra uma outra saída. Mas o governo federal também, por mais que tenha endurecido a negociação com o Rio, me parece que não quer a intervenção. Ricardo, eu não sei se sou mais pessimista ou otimista do que o Jorge.
Bem, primeiro ele fala da dívida ativa. Na verdade, são em torno de 65, 66 bilhões o estoque da dívida ativa, mas quando você olha esse estoque, você vai ter mesmo 20, 25 bi que você vai poder cobrar, porque a maioria das empresas já até faliram. Sim. O Estado do Rio de Janeiro arrecada por ano em torno de 400 a 500 milhões de reais em cima dessa dívida ativa. Em relação ao que ele fala do próximo governo, essa renegociação